Que após esse vídeo, você venha cuidar daquilo que é o mais precioso no mundo espiritual, a sua alma. A morte, um fato inevitável, a única certeza que temos do futuro. E vemos que há pessoas que não se importam com esse acontecimento. Há pessoas que não querem nem ouvir falar do assunto. Outras acreditam que morreu e acabou, enquanto outras acreditam que podem passar por um local de penitência e depois podem evoluir para um lugar melhor. Mas afinal, o que a Bíblia Sagrada nos ensina a respeito disso? E o que realmente acontece após a morte? É o que veremos nesse vídeo. E no final, iremos saber qual é o maior problema para o mal ser vencido nesse século. Não pode. Calma. É isso que você quer. É isso que nos fortalece. No livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, no capítulo 12, versículos 6 e 7, diz o seguinte: Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vemos nessa passagem uma clara menção sobre a morte humana. Vemos que essa passagem fala do rompimento do cordão de prata, da quebra do copo de ouro, do cântaro e da roda junto ao poço. Tudo isso faz referência ao momento em que o papel do homem na terra chega a seu fim. E essa passagem ainda fala do pó que volta à terra, onde o pó, nesse caso, é uma analogia ao corpo humano. O corpo humano que é feito do pó da terra. E vemos que ao pó acaba voltando. E vemos que essa passagem fala do destino do espírito, onde o destino do espírito é de voltar a Deus. E não poderia ser diferente, pois o espírito é a inteligência humana. O homem é o único ser racional. Isso se deve pelo fato do ser humano ter recebido de Deus a inteligência. O espírito, essa inteligência dada por Deus, retorna a ele após a nossa morte. Deus empresta a inteligência dele ao ser humano. Então, vemos nessa passagem uma clara explicação sobre o destino do corpo humano e do espírito. Porém, está faltando mais um elemento. Está faltando a alma. Veja, assim como Deus é trino, sendo Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós que somos criados à sua semelhança, também somos trinos, onde somos corpo, espírito e alma. Vemos que essa passagem não fala do destino da alma. Vemos que fala do corpo que volta ao pó e do espírito que volta a Deus. Mas sobre a alma não é mencionado nada. Entenda, quando lemos na Bíblia que Deus criou o ser humano, saiba que na verdade Deus criou a alma. Nós não somos o corpo, nós não somos o espírito, nós somos a alma. E essa passagem não fala do destino da alma, porque o destino da alma depende da nossa conduta aqui na terra. De todas as criações de Deus, a alma humana é a criação a qual Deus tem mais amor. Porém, Deus perdeu o total domínio sobre a alma após o pecado de Adão e Eva. O pecado quebrou o elo de Deus e a alma humana. Se antes a existência da alma era propriedade exclusiva de Deus, após o pecado de Adão e Eva, essa exclusividade foi quebrada. Onde após o pecado o ser humano passou a pertencer a Lúcifer, não só o ser humano como a própria terra. Como podemos ver em Gênesis capítulo 3, versículo 17. E disse em seguida ao homem: Porque ouviste a voz de tua mulher, e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer? Maldita seja a terra por tua causa. A terra se tornou maldita, assim como o ser humano. Uma vez que o ser humano passou a obedecer ao diabo, o ser humano, e tudo que era dele, passou a pertencer ao próprio mal. O pecado de Adão e Eva fez Deus perder o ser humano para as trevas. Ou seja, toda a alma passou a ser do diabo. Para resolver esse problema, Deus iniciou o plano da salvação já no Jardim do Éden. Fizemos um vídeo falando de todo o plano de salvação arquitetado por Deus. Depois veja ao final desse vídeo. O fato é que Jesus abriu o caminho para haver novamente a exclusividade de Deus para com o ser humano. Antes do pecado, o diabo não tinha autoridade sobre o ser humano. Ele não podia tocar nem em Adão e nem em Eva. Ambos eram exclusiva propriedade de Deus, pois eles viviam em obediência ao Criador. E quando nos convertemos e decidimos ter Jesus como nosso Senhor, e passamos a rejeitar o mundo para viver em Cristo,
Restabelecemos o elo que Adão e Eva perderam e passamos a ser novamente propriedade exclusiva de Deus. E uma vez sendo nós propriedade de Deus, o mal não pode tocar. Entenda, existe uma luta no mundo espiritual para saber com quem fica a sua alma. E, assim como no direito, é mostrado ao juiz uma escritura que comprova a posse de uma determinada casa por uma pessoa. Assim também o diabo faz diante de Deus, exigindo a posse de uma determinada alma, mostrando para Deus os pecados cometidos pela pessoa, pois a pessoa que peca se torna propriedade de Satanás. E quando a pessoa vive nesse mundo fazendo os desejos do seu coração, os desejos da sua carne, vive nesse mundo e despreza a Deus e a sua palavra. Após a morte, o diabo reivindica a alma dessa pessoa para Deus. E Deus, pela justiça, tem que ceder. E toda alma que Deus perde para o diabo, isso gera uma enorme dor em Deus. Deus sofre, meu amigo. O que é mais sagrado do homem lá em cima? Não é a alma. Imagine você criar um negócio com todo carinho e você acaba sofrendo um golpe e você se vê tendo que entregar esse negócio para o golpista. Assim é com Deus. O diabo aplicou um golpe e pela lei, a partir daquele momento, todos que não se inclinam para Deus e não conseguem se separar das coisas desse mundo, automaticamente são propriedade de Satanás. Então, vemos que o destino da nossa alma depende de quem nós servimos em vida. Se obedecemos à palavra de Deus, somos de Deus. Mas se não perdoamos, se mentimos, se somos entregues aos vícios, se somos orgulhosos, se somos amantes de nós mesmos, se somos presunçosos, se somos arrogantes, se somos invejosos, se temos maus olhos com tudo, ou seja, se seguimos nesse mundo sem fazer uma autoavaliação e reflexão de nossas condutas perante a Deus, automaticamente somos do diabo, somos propriedade dele. Pois se não seguimos a palavra de Deus, automaticamente seguimos o diabo. E o destino da nossa alma passa a ser junto do Senhor, a qual em vida acabamos servindo. Podemos concluir que há duas possibilidades após a morte. Uma é a possibilidade dos anjos de Deus vir nos buscar, ou a possibilidade de nossa alma ser levada para o inferno pelos demônios do diabo. Não se engane, não existe purgatório. Não existe chance de sair do inferno. A escolha é feita em vida e não em morte. Se você morrer tendo negligenciado a Deus, o seu destino na eternidade não será com Deus. Por isso, Deus sacrificou o seu próprio Filho por nós, para nos dar uma chance. Se houvesse uma outra forma de arrependimento após a morte, Jesus não precisava ser crucificado. Jesus é o único meio para sermos salvos. E vemos que essa disputa de posse pela nossa alma fica ainda mais claro quando o diabo pediu a alma de Pedro para Jesus. Como podemos ver em Lucas, capítulo 22, versículo 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Vemos nessa passagem que Satanás pediu a alma dos discípulos, e Jesus intercedeu por Pedro. Pedro negaria Jesus 3 vezes após esse episódio. Ou seja, Simão Pedro iria mentir. E essa mentira daria a Satanás o direito sobre a alma dele. E Jesus, sabendo disso, intercedeu por ele junto ao Pai. Meu amigo e minha amiga, Jesus é nosso advogado. E Jesus intercede por nós, não só naquela época, como agora também. Então, decida segui-lo, pois o destino da sua alma está em jogo. Tome cuidado. Uma vez a alma no inferno já era. No livro de Lucas, Jesus fala de um homem judeu extremamente rico, que morreu e foi levado para o inferno, e de um mendigo chamado Lázaro, que morreu no mesmo dia, porém foi para o céu. E o homem rico, estando no inferno, olhou e viu Lázaro junto com Abraão nos céus. E a Bíblia mostra que ele conseguiu se comunicar com Abraão. Como podemos ver em Lucas 16, versículo 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E no versículo 25 e 26, Abraão responde: Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida,
e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Entenda uma coisa, o homem não estava no inferno porque era rico, e Lázaro estava no céu porque era pobre. Nada disso. A Bíblia fala que Abraão era muito rico, e como vemos, estava falando do céu. Mas Abraão foi um rico que viveu em obediência a Deus. Diferente desse rico que teve de tudo, mas desprezou a Deus em vida. E vemos nessa passagem que o rico pediu para Abraão: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Ou seja, depois que a pessoa morre, a primeira coisa que é tirada dela é o livre-arbítrio, o poder de decisão. Ele queria poder beber água, mas tinha que pedir por favor a Abraão. E Abraão mostrou que não havia como, pois havia um abismo entre eles. Ou seja, não tinha como ele ter acesso ao céu, e nem Abraão ter acesso ao inferno. E essa perda do livre-arbítrio se mostra novamente quando o rico volta a falar com Abraão nos versículos 27 e 28. Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ou seja, uma vez no inferno, acabou. Hoje você chama uma pessoa para ela vir na igreja, e ela tem o livre-arbítrio de dizer não, de dizer: eu não quero, eu não vou porque não gosto, eu não aceito o que dizem. É a decisão da pessoa. Mas quando os olhos se fecharem e a alma se desprender do corpo, o dono espiritual dessa pessoa vem para buscá-la. Eles não sabem o quanto destronar a alma dessa carne podre que eles carregam sobre os esqueletos deles. O que vai vir buscar eles? Se você se entregou a Deus, os anjos te levam para onde está Abraão. Mas morrendo sem ter Jesus como nosso intercessor, o anjo do diabo vem para buscar a sua alma. Talvez você acredite que não seja assim, que você vai ficar por aí vagando livremente. Mas vemos que a Bíblia mostra um destino diferente para a alma. E depois da morte não tem mais jeito. Ou é para junto de Deus, ou é direto para o abismo, para o inferno. E não adianta clamar a Deus. Há um abismo. Há uma separação do reino de Deus e do reino do inferno. E todas as suas atitudes que você vai fazer depois de ver esse vídeo, que você vai ter no trabalho, na escola, com seus familiares, com você, todas as atitudes que você tiver no seu dia a dia, pode estar te aproximando de Deus, ou pode estar te aproximando do inferno. E vemos que o maior problema para o mal ser vencido nesse século é a pessoa vencer a si mesma. A verdade é que não escolhemos ter nascido, mas podemos escolher para onde vamos na eternidade.